Paz do Senhor, irmãos. Quando eu cheguei, eu percebi que vocês estavam lendo 1 Tessalonicenses capítulo 4, e exatamente o texto que eu escolhi para a leitura essa noite. Por gentileza, abramos nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versos 13. Quero agradecer a Deus pela bondade e misericórdia, por permitir que eu pudesse estar aqui essa noite contribuindo com o ensino através da palavra de Deus, pela vida do pastor dessa igreja, Samuel Gonçalves, pela confiança, também aos organizadores deste evento. Fico muito feliz quando vejo uma igreja preparando seminários, conferências. Isso faz com que uma igreja cresça sadia através da palavra de Deus. Deus os abençoe. Nós teremos 2 dias, creio, um tempo de crescimento sobre uma das doutrinas mais relevantes da teologia sistemática, que é a escatologia bíblica. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe a vida do evangelista Arruda, sua esposa. Nós já nos conhecemos aqui. Na verdade, foi o senhor que me trouxe pela primeira vez em Cuiabá e eu gostei. Estava mais quente da outra vez. Aqui está bem parecido com São Paulo. Fiquei mais à vontade hoje. Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos fazer uma breve introdução sobre a escatologia bíblica antes de adentrar sobre a proposta que eu tenho, que é arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e o período tribulacional que se estende depois ao milênio, ao intervalo sobre a batalha do Armagedon. Primeiro ponto, talvez algum professor tenha já falado, mas escatologia bíblica deriva-se de 2 vocábulos gregos, skatos ou skaton e logia, quando na verdade é logia. O G no grego tem som de G. Então, essa expressão logia vem de logos. Logos significa conhecimento, doutrina, tratado. E skatos ou skaton significa doutrina das últimas coisas. A expressão skaton necessariamente é últimas coisas. Quando você diz escatologia, você está dizendo doutrina das últimas coisas. Skaton, últimas coisas. Logia, que vem de logos, doutrina, conhecimento, tratado. Quando você disse, vou estudar escatologia, vou aprender a doutrina, ter conhecimento acerca das últimas coisas. Se eu lhe perguntasse qual a importância de estudar escatologia, eu separei 3 pontos, ainda que tenha centenas. Só para ter uma ideia, a cada 30 versículos no Novo Testamento, um fala acerca da volta de Jesus. Somente 4 cartas no Novo Testamento não falam acerca da volta de Jesus, a saber, carta aos Gálatas, Filemão, 2ª e 3ª epístola de João. Todas as demais têm apontamentos futuros e escatológicos. Por que eu devo estudar escatologia? 1 Pedro, capítulo 3, versos 15, eu não vou pedir para você abrir a Bíblia. Se você quiser, você anote, se der tempo, e depois em casa você leia para ver se aquilo que eu estou dizendo é verdade. Porque se eu pedir para abrir a Bíblia e ficar lendo todos os textos, nós não vamos conseguir concluir tudo aquilo que a escatologia bíblica abrange. Então, por que eu devo estudar escatologia? O texto citado é 1 Pedro, capítulo 3, versos 15. O que diz Pedro? Antes santificai a Cristo em nosso coração, para que estejais preparados para responder a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. Na verdade, 1 Pedro capítulo 3, versos 15, Pedro vai dizer que primeiro devemos santificar a Cristo em nosso coração, para que sejamos preparados para responder com mansidão a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. Que esperança é essa?
Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versos 13, ele já trata sobre a bendita esperança. O que Pedro está dizendo é que estudar a doutrina das últimas coisas, primeiro, nos traz preparo. Nós precisamos estar preparados. Se alguém lhe perguntar, estava lendo o livro do Apocalipse e de repente apareceu uma mulher vestida de sol que pisa sobre a lua e foge para o deserto por um período de 1260 dias. Se alguém lhe perguntar quem é a besta que sobe da terra, quem é a besta que sobe do mar, quem é a antiga serpente e o dragão, quem são os 144 mil, quem são as duas testemunhas, e se alguém lhe perguntar qual o destino da alma dos ímpios, qual o destino da alma dos justos, Pedro está dizendo, eu e você precisamos ter respostas, estar preparados para responder a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. Cristianismo e evangelho, louvor faz parte, cantar faz parte, ensaiar faz parte, orar faz parte, graças a Deus por isso. Mas nós estamos aprendendo com Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versos 15, mas se você der uma lida também em Judas, capítulo 1, versos 3, a igreja também precisa necessariamente a defender a sua fé. Então nós precisamos ter respostas, estar preparados para responder a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. Então o primeiro texto que eu citei é 1 Pedro capítulo 3, versos 15. Estudar escatologia é importante porque nos traz preparo para responder a razão da nossa esperança. Segundo texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós lemos dentro da perícope do capítulo 4, do versículo 13 até o 17. Agora vou ler para vocês o 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que eu devo estudar escatologia? Primeiro, porque nos traz preparo. Segundo, porque é um estudo consolador. Quando Paulo disse, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, é aquilo que Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas. Ele não disse as demais. Se você disser as demais, você está colocando no texto aquilo que Jesus não disse. Quando Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas, ele está restringindo que se você buscar o reino de Deus e a justiça, o que ele garante? Contexto: comer, beber e vestir. Paulo está usando a expressão estas para dizer o que consola o crente. Estas palavras, quais são estas? Que no som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo diz, e depois nós. O arrebatamento da igreja é um estudo consolador. Quer consolo, não precisa abandonar a congregação e ir para uma igreja e participar de 7 dias de campanha para 7 meses de vitória. Nem 12 meses de culto para 1 ano de vitória. Não, Paulo está dizendo, quer consolo para a caminhada da fé? Estude sobre arrebatamento da igreja, doutrina das últimas coisas. Isso é consolador para nós essa noite. Sinta-se consolado, porque Jesus em breve voltará para buscar a tua igreja. Qual a importância da escatologia? Primeiro texto, 1 Pedro 3,15. Segundo texto que eu citei, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos de número 18. Por que eu devo estudar escatologia? Terceiro, porque é um estudo encorajador. Se esse estudo nos traz preparo, se esse estudo nos traz consolo, esse estudo também é um estudo encorajador. O apóstolo Paulo, quando está na segunda prisão em Roma, Roma havia sido incendiada, e há quem diga que foi Nero, mas os romanos negam isso. Foi um acidente que ocorreu e Roma foi incendiada. Alguns bairros onde residiam cristãos não foram submetidos ao fogo. Sendo assim, já queria Roma tirar Nero do cargo, depor o Nero. Então colocaram a culpa sobre Nero. Nero precisava arrumar um bode expiatório para colocar e lançar nele a culpa. Quem era o vulto do cristianismo naquele tempo? Saulo de Tarso. Então Nero pediu a cabeça de Paulo. Paulo é preso, está dentro de uma masmorra e a qualquer momento entrará um soldado com uma tira de couro com o nome Saul, que é Saulo, que em grego é Paulo. Esse nome não foi mudado. Em hebraico é Saulo, em grego é Paulo. Logo, o nome de Paulo não foi mudado de Saulo para Paulo. Apenas dependendo do lugar onde ele está. Se é em hebraico, Saulo. Se é em grego, Paulo. Ele está esperando um soldado com uma tira de couro chamar o seu nome. E Paulo, segundo a tradição, isso é unanimidade, ele vai perder a cabeça em um gladio romano.
Paulo está a poucos minutos de perder a cabeça e ele consegue pegar um pergaminho, um tinteiro e uma pena e escrever uma última carta a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versos 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Como pode um homem saber que a qualquer momento vai perder a cabeça e ter coragem ainda de encorajar o jovem Timóteo, pastor de Éfesos? Paulo tem uma convicção. Quem estuda a doutrina das últimas coisas sabe que a morte não é o fim. A morte é um veículo a qual Deus usa para nos levar mais próximo de nosso Senhor. Vou repetir, a morte é um passaporte para nos levar próximo da vitória a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha uma convicção, e qual era? Ó morte, onde está a morte e a tua vitória? Onde está o inferno e o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Porque eu devo estudar escatologia, abordei 3 pontos. Tem mais, mas vamos ficar com os 3. 1 Pedro capítulo 3, versos 15, o estudo escatológico, ele nos traz preparo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 18, ele é consolador. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o terceiro texto que eu citei é 2 Timóteo capítulo 4, versos 8. Mas esse texto só faz sentido quando você conhece o pano de fundo histórico, a qual, de uma forma bem simplista, eu trouxe aqui para os irmãos. Me perdoe ser rápido, em alguns momentos eu vou voltar para citar os textos, mas terei que caminhar e de uma forma mais rápida para poder trazer tudo para vocês. Tudo bem? Então, a definição da escatologia bíblica, doutrina das últimas coisas. Qual a importância da escatologia bíblica? Nós citamos 3 pontos: preparo, consolo e encorajamento. Mas antes de falar sobre o arrebatamento da igreja, porque no arrebatamento há uma palavra de ordem, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quando ocorre o som da trombeta de Deus, diz o texto que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, para falar sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos em Cristo, nós precisamos entender o que é morte, quais tipos de morte e como a morte se desenvolveu no desdobramento bíblico. A palavra morte aparece a primeira vez em Gênesis capítulo 2, versos 16, quando Deus dissera a Adão: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. Quando Adão, ele toca na árvore do conhecimento do bem e do mal e usufrui daquele fruto, primeiro Eva sendo enganada, trazendo a ele, ele usufruindo daquele fruto, Adão naquele momento ele morre, e ele morre espiritualmente, porque fisicamente ele vai morrer com 930 anos. Quando Adão peca, então entrou no mundo a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versos 12, ele atesta: o pecado entrou no mundo por um homem, e logo a morte passou a todos os homens. Lembrando que só existe morte por conta do pecado. A morte é uma consequência do pecado, e o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão, e a morte passou a todos os homens. Quais tipos de morte existem na Bíblia? Diga bem forte: espiritual, física e eterna. Diga: espiritual, física e eterna. Detalhe, dentro da antropologia, doutrina do homem, se eu fizer uma pergunta: você é uma alma que tem um corpo e um espírito? Ou você é um corpo que tem uma alma e um espírito? Ou você é um espírito que tem um corpo e uma alma? Vou repetir. Número 1, você é uma alma que tem um corpo e um espírito? 2, ou você é um corpo que tem uma alma e um espírito? 3, ou você é um espírito que tem o corpo e uma alma? Número 4, se você disser que você é uma alma, quando você morre, a alma morre. Só que a alma não morre porque ela é imortal. Mateus 10, 28, não temei aquele que só pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Não é revelação, mas com certeza tem alguém em nosso meio pensando: mas em Gênesis 2:7, pegou o homem do pó, soprou em suas narinas o ruach,
o espírito, e o homem se tornou alma vivente. A palavra alma em hebraico, nephesh, ou em grego, psique, essa palavra é polissêmica. O que vai definir a alma é o contexto. Por exemplo, possa ser que alguém tenha dito durante esse mês: 2 almas aceitaram a Jesus. Foi só a alma e o corpo ficou lá no banco? Dependendo do contexto, nós usamos a expressão alma como um todo. Por exemplo, mais de 70 almas desceram para o Egito. Foi só a alma que desceu e o corpo ficou? Em alguns momentos, a alma, dependendo do contexto, fala da parte imaterial do homem. A parte material, o corpo, o pó, e a parte imaterial, dada por Deus, que é a alma e o espírito. Dependendo do contexto, em Levítico, por exemplo, a vida está na alma, ou a alma, ou o sangue. Dependendo do contexto, é o que vai definir realmente a alma. Nós temos traduções muito boas, mas a melhor tradução que nós temos dentro deste versículo, é uma tradução muito boa em todo o seu contexto, mas a tradução que trouxe para nós luz em Gênesis 2:7 é a Nova Almeida atualizada, porque lá está escrito assim: e o homem se tornou um ser vivente. Você não é uma alma, você é um ser composto de espírito, alma e corpo. O corpo é pó e a alma tem atributos, responsável pelo sentimento, vontade e pensamento. Quando você pensa, é a alma. Quando você tem vontade e deseja, é a alma. Quando você tem um sentimento, é oriundo da alma. E o espírito? O espírito do homem estava morto. E por que estava morto? Porque quando o pecado passou a todos os homens, logo a morte também veio para todos os homens. Sendo assim, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Vou repetir. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. E o que é a morte espiritual? Você tem o corpo, tem a alma e tem o espírito. Não é o Espírito Santo, é o espírito humano. Ele está morto, inativo. Todos nós nascemos com o espírito humano morto, inativo. Como assim? Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versos 1, ele atesta: nós fomos vivificados, mas estávamos mortos em delitos e pecados. Que morte é essa? Espiritual. Nós estávamos mortos, sendo assim, que morte é essa? Morte espiritual, mas fomos vivificados, é o que Paulo está dizendo. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 3, versos 1, carta direcionada à igreja de Sardes: vocês têm nome de que vive, mas estão mortos. Que morte é essa? Espiritual. Se todos nós nascemos mortos espiritualmente, não existe berço evangélico. Tudo bem? Ah, eu nasci em berço evangélico. Esse berço não tem para comprar em Cuiabá. Em São Paulo também não tem. Em lugar nenhum no mundo tem um berço evangélico. Você pode ter nascido em um lar cristão, mas você nasceu morto espiritualmente. Em algum momento, você tem que nascer de novo. E fica aqui uma premissa: se você nessa vida nascer uma única vez, tu morre 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morre uma. Se não pegou, não tem problema. O Nicodemos talvez morreu sem pegar. Vou repetir: se nessa vida você nascer uma única vez, tu morre 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morre uma. Explico: se nessa vida você nascer uma única vez do ventre da sua mãe, tu morre 2. Uma fisicamente e a outra, a morte eterna. Receberá o dano da segunda morte. Mas se nessa vida você nascer 2 vezes, uma do ventre da sua mãe e depois nascer da água e do espírito, tu só morre uma fisicamente, porque ainda que esteja morto, viverá. Só por causa desse glória a Deus de alguns assembleanos, então eu vou dizer algo para vocês. E tem aquela geração que não vai morrer nenhuma. Então a morte espiritual, ela faz parte de todos aqueles que nascem fisicamente. Em algum momento nós temos que nascer da água e do espírito. Mas Deus quebra a regra. E ele diz que as crianças delas é o reino dos céus. Então até a fase em que ela não entende o que é crer, se uma criança morre, elas vão para os céus.
Porém, todos nós um dia temos que nascer de novo. Como isso funciona na prática? Funciona dessa seguinte forma. Nós temos um costume, talvez não aqui em Cuiabá, mas é um erro soteriológico dentro da prática do culto. Quando nós dissemos assim, dê o primeiro passo, que Deus vai dar o dele. Na prática isso não funciona. Nenhum homem pode dar o primeiro passo sem que antes Deus não dê o dele. A salvação, a iniciativa é em Deus. Se a graça preveniente não habilitar o pecador, ele não pode reconhecer o seu estado de miséria. Então, como funciona? O ímpio, ele pode vir para o culto. Ele senta no banco. Ele tem o corpo, ele tem uma alma, ele tem um espírito morto. E aí no culto nós cantamos mais ou menos uns 30 louvores. Fica de pé, senta, fica de pé, senta. O louvor entra no ouvido e para na alma. Depois alguém conta até um testemunho. É legal. Entra no ouvido e para na alma. E aí nós chamamos alguém para trazer a palavra. Esse alguém, ele abre a Bíblia e vai pregar o Evangelho. Só a palavra de Deus, ela penetra em um lugar onde nada mais pode penetrar. Até porque, metaforicamente, é uma espada de dois gumes. E ela é apta para discernir a intenção do coração. Sendo viva e eficaz, ela penetra em um lugar onde o louvor não penetra. Ela penetra em um lugar onde o testemunho não penetra. Ela entra entre a alma e o espírito. Como ela é viva, ali o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Como a graça não é irresistível, ele pode estender a sua mão e nisso não há mérito, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas ele pode rejeitar. Ele pode rejeitar o Espírito Santo, como está atestado, corroborado e ratificado em Atos capítulo 7, verso 51. Resistiram o Espírito Santo quando Estevão pregava. Mas quando aquele que é alcançado pela graça, ele não resiste, é como um mendigo estendendo a sua mão para receber o pão. E quando ele recebe o Evangelho e ele confessa com seus lábios e crê de todo o seu coração, como Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o que ocorre? O Espírito Santo desce e habita no seu espírito humano. Aquele que estava morto, agora tem vida. Sabe por que você está dando glória a Deus aqui, mesmo sendo seminário? Sabe por que você tem vida? Porque o Espírito Santo habitou aí quando você nasceu de novo. Está melhorando. Quando nós nascemos de novo, é aí que nós vamos vencer a morte. Porque nós assumimos uma nova natureza. A imagem e semelhança de Gênesis 1:26, que nada tem a ver com imagem e semelhança física, é de caráter moral. Quando o homem peca, a imagem e semelhança foi afetada por completo. A imagem e semelhança não foi destruída, ela foi afetada por completo. Estou falando afetada completamente, mas ela não foi perdida. Como eu provo, Gênesis capítulo 9, verso 6 e Tiago capítulo 3, versos 9. A imagem e semelhança ainda está lá, porém manchada, borrada completamente pelo pecado. Quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. Essa imagem, ela é refeita. Temos ainda o pecado original? Sim, mas a imagem é refeita. E como Pedro trabalha essa questão? Ele vai usar uma metáfora dizendo que a palavra de Deus é uma semente incorruptível e através dela, adentrando em nós, nós recebemos uma nova natureza. Quando nós nascemos de novo, é a regeneração. O que ocorre? Pedro vai usar dois exemplos. Ele vai dizer: uma porca, vou parafrasear, grifo meu e não da Bíblia. Se você pegar uma porca, colocar um lacinho nela, depois de dar um banho, jogar talquinho nela e colocar dentro do seu quarto, o dia que ela escapar, Pedro diz, vai para a lama. Por quê? A natureza da porca é lama. O dia que o seu cão, mesmo sendo bonitinho, talvez um maltese, você leva ele no pet, dá um banho nele, todo cheiroso, coloca um lacinho, o dia que ele passar mal comendo alguma coisa e vomitar, Pedro diz, ele come. Por quê? A natureza do cão é comer aquilo que ele vomitou. O que Pedro está dizendo? Nós que recebemos uma nova natureza, nós não voltamos mais para a lama e não comemos aquilo que outrora a gente vomitou. Então, para a morte espiritual tem jeito. Como? Nascendo de novo. E a morte física? Todos irão passar, exceto a igreja no arrebatamento, os vivos. Mas a morte física e a morte espiritual, pela lógica,
Biblicamente, todos nós vamos passar, mas da morte eterna, que é o dano da segunda morte, que é no juízo final, quando as almas serão destinadas para o lago de fogo, que é o Guiena, que a nossa tradução chama de inferno, daqui a pouco vou trabalhar essas questões, ali é a morte eterna, dela há a possibilidade de escapar, porque quando você nasce de novo, você não será destinado para o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Sabendo disso, então, agora nós podemos trabalhar algumas questões. Vou tentar ser bem simplista para que os irmãos possam compreender. Vamos lá. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que quando o ímpio morre, a descrição bíblica é: ele foi para o inferno. Qual é o texto? Lucas, capítulo 16, versículo de número 23. Vou repetir só mais uma vez. Lucas, capítulo 16, versículo de número 23. O que diz o texto? Que quando o rico morreu, ele foi levado para o, diga bem forte, inferno. Não se canse, mas olhem para cá. Nós já ouvimos, na nossa caminhada de fé, em estudos, que houve a primeira tradução em latim, que é a Vulgata Latina. Não é tão verdade. A primeira tradução não foi a Vulgata Latina em latim. A primeira tradução, ela tinha um linguajar mais rebuscado, uma linguagem mais culta. Então Jerônimo, ele queria traduzir o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, que já foi traduzido pelo 70, que é a Septuaginta, traduzido do hebraico para o grego. Agora ele quer traduzir a Bíblia para o latim. Só que ele vai traduzir em uma linguagem vulgar. Por isso que a palavra, a expressão vulgata, latina, vulgata significa vulgar. Só que o vulgar naquele tempo não tinha essa conotação que temos hoje. O vulgar naquele tempo era uma língua popular, uma língua do povo. Ele queria uma tradução em latim, não de uma linguagem culta, mas de uma linguagem mais popular para o povo compreender. Qual o problema de Jerônimo? É que quando ele se deparou com algumas expressões gregas, como por exemplo, Hades, Guiena e Tártaro. Vou repetir, Hades, Guiena e Tártaro. Para você se familiarizar, diga Hades, Guiena e Tártaro. Diga Hades, Guiena e Tártaro. Quando você começar a pregar e falar Hades, Guiena, Tártaro, vão falar que você está metido. Mas não é, porque o texto diz assim no original. Diga Hades, Guiena e Tártaro. Todas as vezes que essas palavras apareceram, e cada palavra dessa mostra a expressão de um lugar diferente do outro. E o Jerônimo, quando ele traduziu, todas essas expressões, como Hades, Guiena e Tártaro, ele traduziu como inferno. Por isso nós dissemos assim, o ímpio quando morre vai para onde? Para o inferno. Mas e no final de tudo, quando o ímpio for destinado para o lago de fogo, para onde ele vai? Aí alguns dizem, para o inferno. Nós precisamos entender, este inferno é o mesmo lugar? Algumas traduções já corrigiram isso, não que seja um erro, mas algumas traduções já corrigiram. Por exemplo, se você ler Mateus 16, versos 18, o que diz Pedro? Tu és o Cristo, Filho de Deus. E que Jesus respondeu? Não foi carne nem sangue que te revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do, na nossa Bíblia, inferno. Mas no original, e as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. O que é o Hades? Agora eu explico. A palavra Hades, que na nossa Bíblia aparece como inferno, essa expressão é o lugar para onde a alma do ímpio vai após a morte. Então, quando o ímpio morre, olhem para cá, desde Adão, não estou dizendo que Adão morreu sem salvação, mas também não estou falando que ele morreu salvo. Eu não tenho texto, quando a Bíblia se cala, eu não tenho voz. Mas estou dizendo que desde o primeiro homem, desde o primeiro ímpio que morreu, até a batalha de Gog e Magog, não de Ezequiel 38 e 39, estou falando Gog e Magog de Apocalipse 20, que antecede o juízo final. Vou ser mais claro, todos os ímpios que morrerem, desde Adão até o dia do juízo final, todas as almas desses ímpios vão para onde? Para o Hades. Se alguém lhe perguntar qual o destino da alma do ímpio, você vai dizer o seguinte: o ímpio, segundo a Bíblia, vai para o inferno. Mas como a palavra inferno é uma palavra em latim, na verdade ele vai para o Hades. E esse Hades é um lugar de tormento. Bom, se você participou desse seminário e estudou com a gente, eu tenho certeza que você vai responder dessa forma. Quando alguém lhe perguntar qual o destino da alma do ímpio, você vai dizer, na Bíblia, em algumas traduções, a palavra que aparece é inferno, mas essa palavra está em latim.
Na verdade, a palavra grega, que o Novo Testamento foi escrito em grego, é Hades. Hades não se escreve com R, é Hades. Na verdade, a pronúncia seria Hades, mas ficou Hades, ficou mais popular. O H no grego, assim como no inglês, tem som de R. Por exemplo, hot dog ou maionese Hellmann's. Sendo assim, qual o destino da alma do ímpio? Diga Hades. Lugar de tormento, que nós chamamos de, diga, inferno. Ficou claro? Agora, quando alguém estiver pregando e disser, a igreja está sendo perseguida, a igreja passa por provações, mas as portas do Hades não prevalecerão, você entende que não é bem assim. É muito mais profundo. Quando Jesus disse para Pedro, as portas do Hades não prevalecem contra a igreja, o que ele está dizendo? Quando um cristão morre, ele está inserido no corpo de Cristo, porque você sozinho não é igreja. Não tem um versículo que diz que eu sozinho sou igreja. Você só é igreja quando faz parte do corpo. A igreja é um corpo. Você inserido, você faz parte da igreja. Fora do corpo, não tem como ser igreja sozinho, porque no reino não tem carreira solo. O que eu estou dizendo? Jesus, ele está afirmando, quando um cristão morre, o Hades não pode detê-lo. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E como Jesus venceu a morte, todos aqueles que em Cristo nasceram de novo, lavados e remidos, receberam uma nova natureza, nasceram de novo, estes não podem ser detidos pelo Hades. Por quê? Se Cristo venceu a morte, nós também venceremos. Ok, 1 Coríntios capítulo de número 15, palavras de Paulo. Ele disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Sabe o que ele está dizendo? Se Cristo não ressuscitou, estamos mortos em pecados. Se Jesus não ressuscitou, pega a tua Bíblia, deixa aí no banco, fecha a porta da igreja e vamos procurar alguma coisa para fazer. Mas Paulo disse, mas como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E como isso vai acontecer? 1 Coríntios capítulo 15, versos de número 23. Cada um na sua ordem. Cristo, as primícias e os que são de Cristo. Uma parte daqueles que são de Cristo está aqui essa noite. Posso ouvir um amém? Ok. A palavra ordem é tagma. Diga tagma. Essa palavra tagma, no grego, significa enfileiramento de soldados. Lá na Grécia ou em Roma, quando o comandante queria os soldados em ordem, ele usava a expressão tagma. É a mesma expressão que Paulo usa dizendo, cada um na sua ordem. O que ele está dizendo? Cada soldado na sua ordem. Cristo, as primícias e os que são de Cristo. Qual é a ordem? Primeiro é Cristo. Então Moisés, ele não ressuscitou? Não. Porque se Moisés ressuscitou e está vivo, Moisés é o primogênito dentre os mortos. Mas a Bíblia diz que o primogênito dentre os mortos é Cristo. Como assim? Não entendi. Se Cristo é o primogênito dentre os mortos, como pode no Antigo Testamento houve 3 ressurreições? No Novo Testamento, 3 ressurreições antecederam a de Cristo. O do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e de Lázaro. Detalhe, todos que ressuscitaram morreram novamente. Por que Cristo é o primogênito dentre os mortos? Porque é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Então, primeiro Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo. Quando o ímpio morre, a alma dele vai para o que também é um lugar de, e a nossa Bíblia traduziu por o espírito do ímpio vai para onde? A alma vai para o Hades, e o espírito? É a primeira vez que eu ministro um seminário que grande parte acerta, dizendo que o espírito dele também, junto com a alma, vai para o mesmo lugar, para o Hades. É porque nós aprendemos que o espírito do ímpio volta a Deus. Mas eu já sei o texto que você vai usar, só tem ele para lutar. É Eclesiastes 12. Só que quando você diz que o espírito do ímpio volta a Deus, usando Eclesiastes 12, você está cometendo um erro de exegese. Um erro hermenêutico, simples de interpretação.
Porque regrinha básica para qualquer aluno que vem à escola bíblica dominical é entender que um versículo você interpreta naquele contexto ali imediato. Se não dá, você necessariamente vai para um remoto, um contexto mais distante, um outro livro, por exemplo. Como nós entendemos Eclesiastes? É Salomão na sua velhice. Ele está olhando para trás e dizendo mais ou menos assim: todas as delícias que os filhos dos homens queriam eu tive, tudo que meus olhos desejavam eu dei a ele. Eu fui o homem mais rico e antes de mim não houve outro. Eu fui o homem mais sábio, tive 1000 mulheres, tive palácio, tive exército, tive riqueza, tive tudo que um homem queria ter. Se eu queria uma boa música, eu tinha cantores dentro de casa. Se eu quisesse, eu chamava cantores de fora para cantar para mim. Tive servos que trabalharam para mim dentro da minha casa. Também tive servos fora de casa. Tive riquezas, animais, tive coroa, tive trono, tive palácio, tive tudo. Até bajuladores do lado dele, sempre teve. De repente ele para, olha para trás e diz: tudo isso eu tive, mas tudo é vaidade. O que ele está dizendo com vaidade, tudo passa, tudo é passageiro. Ele coloca a expressão debaixo do sol 29 vezes no livro de Eclesiastes. O que ele está dizendo? O que adianta ter tudo isso se tudo passa? Se tudo debaixo do sol vai embora. Aí no capítulo de número 12, ele chega à conclusão de toda a melancolia. Qual é a conclusão? O fim do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E quando ele morre, o espírito volta a Deus. Ele não está falando do ímpio, ele está falando daquele justo que guarda os mandamentos e teme a Deus. O espírito volta a Deus. Deus não quer o espírito do ímpio, até porque o ímpio, ele vai, quando morre, para o Hades. Quem vai? O espírito dele e a alma dele. Mas no dano da segunda morte, no juízo final, será lançado corpo, alma e espírito, porque todos os ímpios um dia irão ressuscitar para receber o dano da segunda morte. E a alma do justo, quando morre, para onde vai? Aqui você precisa dar um pouco mais de atenção. Desde Adão até a cruz de Cristo. Todos os santos do Antigo Testamento, todos os salvos do Antigo Testamento, para onde as almas desses salvos do Antigo Testamento elas iam? Todos que morreram no Antigo Testamento, as almas iam para um lugar chamado Seio de Abraão. Qual o nome? Como eu provo isso? Lucas 16, versos 23. O Lázaro, e nada tem a ver com o de Betânia, quando morto, foi levado para o seio de Abraão. Então, no Antigo Testamento, todos os santos justos, os salvos do Antigo Testamento que morreram, as almas foram para o seio de Abraão. Detalhe. Vale enfatizar e salientar aqui algo. A salvação no Antigo Testamento era pela fé. Alguns dispensacionalistas chegaram a ousar a dizer que salvação era pela lei. Isso não é possível. A lei não salva. Dê uma lida em Hebreus 11. Pela fé, Abel, pela fé, Abraão, pela fé, Isaac, pela fé, Jefité, pela fé, Raabe. Salvação no Antigo Testamento era pela fé. Fé em quem? No Messias. O Evangelho foi pregado no Antigo Testamento? Sim. Gálatas capítulo 3, Paulo diz que o Evangelho foi pregado. Chegou a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E já tinha a promessa em Gênesis 3,15 daquele que iria um dia, da descendência da mulher, ferir a cabeça da serpente. Sendo assim, a fé dos salvos do Antigo Testamento era no Messias, assim como é agora. Nós olhamos para trás e nossa fé está em quem? Em Cristo, mas na expectativa pela fé daquele que um dia virá para buscar a sua igreja. Se todos os salvos do Antigo Testamento, as almas iam para o seio de Abraão, e no Novo Testamento? Olhem para cá, quando Jesus está na cruz, ao lado tem 2 malfeitores. Desde as 9 da manhã, quase mais ou menos até 3 da tarde, um está insultando Jesus, dizendo: salvou a tantos outros, não pode salvar a ti mesmo, desça-te da cruz. De repente, um que está ao seu lado olhou para Cristo. Sobre ele uma placa colocada por Pilatos: este é o rei dos judeus. Eu não sei o que o ex-ladrão que está ali na cruz ao lado de Cristo pensou, mas de repente ele olha, faltando poucos minutos para morrer, e ele diz: lembra-te de mim. Na nossa tradução, quando entrares no teu reino. Lembrando que no grego essa frase pode também dar a possibilidade de ser: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus disse para ele: na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tem vírgula.
para dizer: eu te digo hoje que estarás um dia, e estarás comigo no paraíso, era naquele mesmo dia. Tudo bem? Agora preste atenção, olhem para cá. Se os santos, os salvos do Antigo Testamento, as almas iam para o seio de Abraão, no Novo Testamento isso muda, a logística muda. Se eu só tivesse o texto de Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eu poderia até pensar que paraíso e seio de Abraão são coisas semelhantes, é o mesmo lugar. Se eu só tivesse o texto de Lucas 23, 43. Lembrando na logística do texto de Lucas 16, a partir do verso 19, que o seio de Abraão ficava aqui. E o Hades, que vocês já descobriram, que é o lugar de tormento, que na nossa tradução em latim por Jerônimo é inferno, estava aqui. E no meio, um abismo, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Então o seio de Abraão era um lugar, um estado intermediário nas partes baixas da terra. Só que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12, ele vai atestar que o paraíso não é o mesmo lugar que o seio de Abraão. Lembrando, se eu só tivesse o texto de Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o que eu poderia pensar? Que o ex-ladrão, a alma dele com o espírito, seria levada para o seio de Abraão, como era comum dos santos do Antigo Testamento. Mas eu percebo que o paraíso é um outro lugar, não é nas partes baixas da terra. E por quê? Porque no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele começa no versículo 1 dizendo que teve revelações, a qual ele não poderia se gloriar. De repente ele diz: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Aí no versículo 4, Paulo atesta dizendo, olha só, foi eu arrebatado. Quem está falando é Paulo. Este homem foi arrebatado, ele está falando dele. Fui arrebatado ao terceiro céu, no paraíso. Então eu percebo que o paraíso não é mais o seio de Abraão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e o paraíso que Paulo foi arrebatado é no terceiro céu. Então o lugar mudou. Mas tem mais um texto para fechar a conta. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Vou repetir. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. No período tribulacional haverá salvação? Sim. E o texto em Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10, atesta e corrobora e ratifica este pensamento. Almas dos martirizados serão degolados por não se marcarem com a marca da besta. E as almas estão aonde? Olha o que o texto diz. Clamando debaixo do altar, dizendo, ó santo e dominador, não nos julgará com justiça? Se as almas dos santos, no Novo Testamento, mesmo sendo no período tribulacional, as almas clamam debaixo do altar, o altar é em cima e não é embaixo. Detalhe agora. Os santos do Antigo Testamento, que as almas iam para o seio de Abraão, e no Novo Testamento a logística mudou, e agora é no terceiro céu, no paraíso, Jesus desceu lá para pegar as almas e levar para o terceiro céu, para o paraíso. Nós temos só um texto. E eu quero ser muito fiel às Escrituras. Tem um texto que diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Eu vou dar duas posições e das duas depois eu me posiciono, até porque eu não fico em cima do muro. A primeira posição não é majoritária. Alguns defendem que quando Cristo pregou aos espíritos em prisão, esse texto está em 1 Pedro capítulo 3, versos 19, tá bom? Não era Jesus Cristo. Alguns intérpretes vão dizer que era o Espírito de Cristo que estava em Noé. E os espíritos em prisão eram os pecadores do tempo de Noé, aprisionados pelo pecado. Este é um ponto de vista. Ao meu ver, não parece ser tão coerente. Parece forçar um pouco. O Espírito de Cristo em Noé, por conta do contexto, falando do tempo dos diluvianos ou pré-diluvianos. O que eu acredito? Que foi exatamente Jesus que desceu às partes baixas da terra. Quando ele entregou ao Pai o Espírito, quem morreu na cruz foi Jesus homem. Até porque, se você disser que foi Jesus Deus, acabou o cristianismo. Deus não morre. Quem morreu na cruz foi Jesus homem. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele veio como homem? Sim. Como homem, ele tem sede. Como Deus, tem água da vida eterna. Você já até bebeu dessa água. Como homem,
ele chora em Betânia. Como Deus, ele disse, sai para fora Lázaro. Como homem, ele sentou no poço de Jacó em João 4, em Samaria, e disse, estou cansado. Mas como Deus, subiu numa montanha e disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem, ele disse aos discípulos, vão comprar comida porque eu estou com fome. Como Deus, pega 5 pães e 2 peixes, alimenta 5.000 pessoas, e quando os discípulos voltam, ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Como homem, ele dormiu na polpa do barco. Como Deus, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Mas é sobre isso que eu quero falar. Jesus então morre na cruz como homem, mas a sua natureza divina desceu às partes baixas da terra. Pegou o seio de Abraão e levou ao terceiro céu. Antes que você me questione, ou depois quando você estiver lendo em casa e você lembre do que eu disse, você pode pensar comigo, como Jesus pode ter levado o seio de Abraão ao terceiro céu, se domingo pela manhã, quando ele ressuscitou, Maria Madalena, ela chegou até Jesus e Jesus disse a ela, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. Como coadunar e harmonizar a ideia de que ele levou o seio de Abraão ao paraíso, se ele disse para a mulher, Maria Madalena, que eu ainda não subi para o Pai? Detalhe, eu não subi para o Pai, glorificado e sentado à sua destra, mas que ele desceu, pegou cativo o cativeiro, pegou o seio de Abraão e levou para o terceiro céu, isso é certo. E abro um parênteses aqui, dorme com essa noite, um ex-ladrão vai inaugurar o paraíso. Vou repetir, um ex-ladrão vai inaugurar o paraíso, isso é a graça. Eu vou explicar melhor o que é a graça. O homem que disse não matarás era foragido da justiça porque tinha matado um egípcio. E não escandalize com o que eu vou dizer. Os céus não é para bonzinhos. Os céus é para pecadores arrependidos. Só tem um lugar, no fim de tudo, em que será habitado por mérito. O Guiena, que na nossa Bíblia chama de inferno. Porque se eles não mereceram estar lá, Deus seria injusto. Mas como Deus é justo, eles mereceram estar lá. E só tem um lugar que será povoado não por mérito, mas por graça, é a eternidade. Como vocês já entenderam, destino da alma dos ímpios, destino da alma dos justos, precisamos agora ratificar algo aqui. Então, quando um cristão morre após Pentecostes, sim, a igreja era um plano na eternidade chamada de mistério, em Colossenses 1:27. Nunca foi anunciada pelos profetas, nem os anjos sabiam, mas ela foi anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ela nasce na cruz do Calvário, mas ela vai ser inaugurada em Pentecostes. Após a inauguração da igreja, todos os cristãos que morrem em Cristo, as almas vão para o paraíso. Mas preciso dizer algo. Só vai para o paraíso a alma que tem o selo. Eu explico. O apóstolo Paulo andava por Roma, e em Roma, alguns objetos que tinham selo romano era propriedade exclusiva de Roma. Não só por contexto histórico, mas bíblico eu também te provo. Como? Quando os sacerdotes e os anciãos tinham medo de que roubassem o corpo de Jesus após o sepultamento, eles delegaram a Roma a responsabilidade de cuidar do sepulcro. O que Roma fez? Quando rolou a pedra fechando o sepulcro, colocaram um selo romano, e o selo indicava propriedade de Roma. Paulo teve uma revelação dentro deste contexto, e eu conto para vocês. Escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versos 13, Paulo disse, vocês são selados pelo Espírito. Só por causa desse aleluia baixinho aqui, eu vou contar o segundo texto. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Deus conhece os que são seus, porque tem o selo. Só porque melhorou, agora eu vou para a terceira parte. Quando um cristão morre, a morte não pode levar a alma para o Hades,
porque as portas do inferno não prevalecerão. Como funciona na prática? Quando o cristão morre, parafraseando uma licença poética, a morte não pode pegar a alma do justo e levar para o Hades. Por quê? Porque ela encontra um selo, e o selo manda uma mensagem: propriedade exclusiva de Jesus. Se eu fosse aqueles pregadores de voz grossa, triunfalista, eu iria dizer: só quem tem o selo essa noite. Cutuca teu irmão, não era? E diga para ele: tu tem o selo, não é assim? Vamos deixar o movimento de lado e vamos com palavra. Glória a Deus. Destino da alma do ímpio. Quando ele morre, vai para onde? E na nossa tradução aparece como? E esse lugar é um lugar de? No Antigo Testamento, os justos, quando morriam, iam para onde? E após a cruz de Cristo, vão para onde os cristãos quando morrem? Que igreja inteligente, não é? Então nós falamos sobre o Hades, lugar de tormento, seio de Abraão e paraíso. Está faltando 2 lugares. Um é o Guiena. Vou contar só amanhã, até porque se eu contar tudo hoje você não vem. Vamos falar sobre o Tártaro. E Tártaro não tem nada a ver com o nosso dente do fundo. Tártaro é uma palavra grega. Claro, o Novo Testamento é escrito em grego, mas é uma palavra emprestada da mitologia grega. O Tártaro, na mitologia grega, era o lugar onde se aprisionavam deuses. O Pedro pegou essa palavra emprestada. Essa palavra é chamada, tecnicamente, não precisa decorar isso aqui, de rapax. É quando aparece uma única palavra uma única vez. No Novo Testamento, a palavra tártaro aparece uma única vez. Na nossa tradução, aparece como inferno. Qual é o texto? 2 Pedro, capítulo 2, versos 4. 2 Pedro, capítulo 2, versos 4. O que está escrito lá? Deus não poupou os anjos que pecaram. Anjos que pecaram, anjos caídos, demônios, necessariamente espíritos malignos. Deus não os perdoou. E havendo aprisionado em cadeias eternas no inferno. Vamos lá. Essa palavra inferno que aparece aí é Tártaro. Qual é o nome? Então sabemos que o Tártaro é um abismo, lugar onde alguns demônios estão aprisionados. Com isso, eu não quero dizer que todos os demônios estão aprisionados. No Tártaro, que é um abismo, alguns demônios estão aprisionados. E a maioria dos demônios não estão no inferno, estão nas regiões dos ares. Quem disse isso foi Paulo. Qual é a carta? Efésios, capítulo 6, versos 12. Vou repetir, o texto que eu estou usando como base para dizer que alguns demônios estão aprisionados no Tártaro é 2 Pedro, capítulo 2, versos 4. Neste texto vai dizer que Deus não poupou ou não perdoou os anjos que pecaram. Logo, esses demônios foram aprisionados e foram lançados para um lugar chamado de inferno, na nossa tradução. No grego é Tártaro. Todos os demônios estão lá? Não, porque em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, vai dizer que as potestades, que os demônios estão nas regiões dos ares. Tudo bem aqui? Diga amém. Irmãos, então não é verdade aquela pregação que dizia assim, até às vezes piedosa, sincera, que Jesus desceu lá no inferno e ele brigou com Satanás lá, e Satanás fazia reunião no inferno, e aí ele pegou a chave, Satanás não queria dar, e aí Jesus puxa, e a igreja pegando fogo, e Satanás não quer dar, e Jesus toma a chave dele. Agora eu tenho a chave da morte. 2 erros nessa pregação. Primeiro, Satanás nunca esteve no inferno. Alguns demônios estão aprisionados no Tártaro. Satanás está solto, bramando como leão a quem possa tragar. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Outro ponto. Jesus nunca perdeu a chave. O texto não diz eu tinha a chave. O texto não diz eu vou ter a chave. Ele aparece para João em Pátimos e diz: eu tenho a chave. Ok? Agora os irmãos vão entender.
quando Jesus chegou em Gadara e tinha um rapaz com uma legião de demônios. Uma legião em Roma era 6.000. 6.000 demônios naquele rapaz. Quando Jesus foi expulsar os demônios fizeram um pedido, rogaram para que eles não fossem para o abismo, para o Tártaro. Possivelmente o Tártaro. E Jesus permitiu que eles fossem para os porcos, porque os porcos eram ilegais em Gadara. Demônio só atua na ilegalidade. E pasme no que eu vou dizer. Expulsaram Jesus da cidade porque os porcos davam lucro. O seminário também pode ter lições práticas. E uma delas é essa. Se tem ilegalidade dentro, Jesus está fora. Mas é melhor convidar Jesus para estar conosco aqui dentro. Por isso nós podemos sentir a presença, porque Ele está do lado de dentro. Agora fica mais claro entender o arrebatamento quando nós sabemos o destino da alma dos ímpios e o destino da alma dos justos. Como ocorrerá o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja ele vai ocorrer em uma palavra de ordem: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Palavra de ordem, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quando será o arrebatamento da igreja? Não sabemos. Qualquer ensinador, pregador, que fizer uso de um púlpito ou da palavra de Deus e disser essa geração é a do arrebatamento, isso não é verdade porque ele não sabe. Pode ser, mas ele não sabe. A volta de Cristo no arrebatamento ela é iminente, a qualquer momento. Se é a qualquer momento, todos que lançaram datas alusivas sobre a volta de Jesus foram considerados como falsos profetas. Vou dar alguns exemplos. Guilherme Miller, os adventistas tentam negar, mas ele foi um dos pioneiros, deu pontapé inicial. Ainda que fosse um pastor batista, fazendeiro, ele fazendo cálculos no livro de Daniel, ele dissera que Jesus voltaria no ano de 1843. Jesus não voltou. Ele disse que errou os cálculos por um ano. Jesus vai voltar no ano de 1844. Jesus não voltou. Miranda Leal foi um pastor de uma igreja no Paraná, acredito ser Maringá. A igreja era Jesus é Cristo, alguma coisa assim. Tinha um programa de rádio, orava por pessoas. Há testemunho de pessoas que foram curadas por suas orações. Mas este homem cometeu um equívoco. Ele disse que Jesus voltaria no ano de 1999 e que se Jesus não voltasse, ele entregaria a presidência da igreja. Jesus não voltou. Na virada do ano, ele se retrata e ele entrega a presidência à igreja. Charles Taylor também anunciou a volta de Jesus. As Testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, eles afirmaram que Jesus voltaria no ano de 1914, depois no ano de 1935. Jesus não voltou. O que eu entendo com isso? Se prepare, porque o dia e a hora ninguém sabe. Então possa ser que não dê tempo de entregar o microfone. Pode ser no caminho de volta para casa. Pode ser você tirando a gravata. Pode ser, irmã, que não dê tempo de você colocar a panela no fogão. E será dada uma palavra de ordem. Palavra de ordem, no contexto do século I, era quando o comandante dava uma palavra de ordem para reunir o exército. Alarido era um grito de guerra. Voz de arcanjo, na Bíblia nós temos um nome de um arcanjo. Arqué é o primeiro de uma série. Nós temos Miguel, que em hebraico é Micael, quem é como Deus. Logo, o que nós entendemos? Que será dada uma palavra de ordem, é agora, um grito de guerra e a voz de um arcanjo, provavelmente possa ser Miguel, e a trombeta de Deus vai soar. Quando a trombeta de Deus soar, em 7 milésimos de um segundo, isso é incalculável, abrir e fechar de olhos, todos os mortos em Cristo, que as almas estão no paraíso. E o corpo? Os nossos irmãos que morreram no Titanic, os corpos pereceram no mar, pode ter virado comida de peixes.
Os nossos irmãos que morreram nas fogueiras da Inquisição, os corpos viraram pó. Nossas irmãs, heroínas e irmãos que morreram como mártires no Coliseu, na boca de leões e leoas, de feras, e os corpos foram devorados. Nossos irmãos que há pouco tempo morreram de Covid. Outros que o corpo foi acometido por câncer. Não importa onde o corpo está. Quando a trombeta de Deus soar, em um abrir e fechar de olhos, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Segura um pouquinho, é seminário, eu preciso explicar. Possa ser que você esteja pensando aí no banco. Ou um dia você vai pensar, ou um dia alguém vai lhe dizer. E você vai ter respostas aqui. Lembra o que Pedro disse? Antes, santificar a Cristo em nosso coração, para que sejamos preparados para responder com mansidão a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. Foi o primeiro texto que eu citei hoje. O que postas? Alguém poderia dizer para você, até um cristão, ora, se as almas já estão no paraíso, no terceiro céu, por que a necessidade do arrebatamento ressuscitar, se as almas já estão lá? Esse pensamento era um pensamento incutido na Grécia, oriundo da filosofia grega. O que os gregos diziam? O corpo não presta. O corpo é a prisão da alma. Qualquer um que estudar um pouquinho sobre ciências sociais, por exemplo, vai estudar os filósofos e vai se deparar com a ideia e a premissa filosófica, o pressuposto filosófico de que o corpo não presta, ele é a prisão da alma. Por isso que alguns estoicistas, por isso que os nicolaítas, por exemplo, eles tinham uma inclinação para a carne, porque eles diziam, o corpo não presta, procure satisfazer as vontades dele, porque só a alma é que vale. Quando Paulo vai escrever sobre glorificação do corpo e arrebatamento, ele vai escrever exatamente para a igreja que está inserida dentro de um contexto filosófico que é Corinto, na Grécia, onde já havia essa miscelânea de pensamento filosófico. Se estão dizendo aí em Corinto que o corpo não presta, Paulo está vindo na contramão dizendo, pera lá, quando a trombeta de Deus soar, ante o som da última trombeta, em um abrir e fechar de olhos, porque no céu não entra carne nem sangue. Então o que vai ocorrer quando a trombeta de Deus soar, após a palavra de ordem, alarido, voz de arcanjo, a trombeta de Deus, 7 milésimos de um segundo, o que vai ocorrer? É necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade, então cumpre-se a palavra tragada, foi a morte pela vitória. O que Paulo está dizendo? Deus não quer só a alma, para ele presta corpo, alma e espírito. Quando a trombeta de Deus soar, todos os mortos em Cristo, pera lá, pregador, mas o corpo virou pó na fogueira. O corpo se perdeu no Oceano Atlântico. Se você acredita em Gênesis 1, versos 1, acabou. Se no princípio criou Deus céus e terra, para ele trazer de volta o mesmo corpo, porém em glória, é só um toque de trombeta. Então, quando a trombeta de Deus soar, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui, eu tenho que dizer isso. É escola, nós precisamos ter essa compreensão. Existe um dispensacionalismo clássico, e nossas Assembleias de Deus foi muito influenciada pelo dispensacionalismo clássico. Por quê? Até por conta da Bíblia de Scofield. Então, a Bíblia de Scofield, ela, por exemplo, dizia que Mateus 24, a igreja está inserida do versículo 4 ao 14. Aí quem começou a estudar e comprou livros de teologia sistemática, uma teologia sistemática pentecostal de Schaeffer, ele vai dizer, não, a igreja de Mateus 24 está do 4 ao 8. Só que o dispensacionalismo revisado com o Walvoord, de Thomas Ice, do seminário de Dallas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas vão dizer, não, a tribulação começa no capítulo de número 24, versos 4 a seguir. E princípio de dores já é a tribulação. Esse contexto não é para a igreja. Esse pensamento está inserido
Por quê? Porque a ideia de dores de parto já era um pensamento veterotestamentário de Jeremias capítulo 30, a partir do versículo de número 5. E no versículo de número 7 ele chama esse período de angústia de Jacó. O que é a angústia de Jacó? O período tribulacional. E o período tribulacional, que é a angústia de Jacó, é dores de parto. Por isso o princípio de dores, para muitos dispensacionalistas, que até sentam conosco, estudam conosco, lecionam, começa no versículo 4. Amanhã nós vamos falar sobre a tribulação, nós vamos entender isso de uma forma bem mais clara. Aonde eu quero chegar é: alguns dispensacionalistas acreditam que no arrebatamento da igreja, só a igreja, os mortos em Cristo, ressuscitam e só a igreja é arrebatada. E que os mortos do Antigo Testamento irão ressuscitar só no final da tribulação. Como pode provar isso, ou qual o texto que eles usam? Daniel capítulo 12. A ressurreição do versículo de número 3, mais abaixo, se você continuar lendo o contexto, vai dizer que depois daqueles dias da tribulação, ou seja, os mortos do Antigo Testamento iriam ressuscitar só no final da tribulação. Porém, de forma majoritária, confessional, dentro da nossa Assembleia de Deus, declaração de fé, nós temos a ideia de que, quando vir a palavra de ordem, alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus soar, todos os mortos em Cristo, seja os santos do Antigo Testamento, quanto a igreja no Novo Testamento, irão ressuscitar. Aí olha o que Paulo vai dizer: os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós. Vou repetir. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, encontraremos com eles nas nuvens. Eles quem? Os mortos em Cristo. Então os mortos em Cristo ressuscitam primeiro no som da trombeta e nós. Imagine. Agora, a trombeta de Deus tocando. Os mortos ressuscitam primeiro e de repente nós. E nós encontraremos com eles nas nuvens. Pasme. A palavra nuvem não é essa nuvem poluída dali do estado de São Paulo. Nuvem no grego é néfele. Se quiser, depois me procure, eu te mostro no dicionário grego. Néfele significa a mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. Meu Jesus. No som da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos. Todos com os corpos glorificados. Nós nos encontraremos nas nuvens. Olha agora. Para o encontro com o Senhor nos ares. Permita-me dizer isso aqui. Eu sei que tem alguns irmãos que assistiram 2 ou 3 vídeos no YouTube e disseram que agora nós vamos passar pela tribulação. Só deixa eu dar um recado para você que quer passar pela tribulação. Para você não tem céu. Vou repetir. No pós-tribulacionismo, não tem céu. E eu explico por que não tem céu. Só tem uma maneira da igreja ir para o céu. No pré-tribulacionismo. E eu explico por quê. Paulo disse que no arrebatamento, carne e sangue não entram no céu. Então o corpo terá que ser glorificado para quê? Para entrar no céu. Corpo glorificado para não ir para o céu não faz sentido. Só que no pós-tribulacionismo, no final da tribulação, Cristo está descendo. Visível em glória. E para eles o arrebatamento é no final da tribulação. Mas olha o equívoco. Cristo está descendo para implantar o milênio na terra e reinar 1000 anos na terra, no trono de Davi. E a igreja subindo? Parece que desencontrou. Aí eles vão dizer, não tem desencontro. A igreja sobe, é arrebatada e desce. Não sei se é do seu tempo, no meu tempo isso chamava ioiô. Ela bate e volta. Para que vai ter o corpo glorificado se é só para bater nos ares e voltar? Não tem céu. Corpo glorificado para ficar na terra? Porque Cristo vai ficar 1000 anos aqui. Depois dos 1000 anos, Gog e Magog, e depois juízo final, e depois vai criar novos céus e nova terra, e depois Nova Jerusalém desce ataviada. Então, se você é pós-tribulacionista, se contenta, não tem céu. Agora, nós pré-tribulacionistas acreditamos que Paulo disse aos Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus.
João 14. E olha, até ontem eles estavam dizendo que João 14 era o texto para ir para o céu. Quando descobriram a arapuca que caíram, que no pós-tribulacionismo João 14 não pode servir da maneira que está no texto. Disseram que a morada, a casa do Pai não é o céu. Olha que absurdo. Mas por quê? Porque se disser que casa do Pai é o céu, o pré-tribulacionismo então tem razão. Mas como para eles sabem que não vai para o céu, aí já disseram que casa do Pai não é mais o céu. Mas onde é a casa do Pai na Bíblia? É na terra ou é no céu? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Onde é a casa do Pai? No céu. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar o lugar. Preparar no grego é acesso, caminho. Vou preparar o caminho. Porque para onde eu for, eu virei e vos levarei. Onde Jesus vai? Para o céu. Onde é a casa do Pai? No céu. Então eu vou vir e levar vocês para onde? Para o céu. Por isso que estão dizendo por aí que casa do Pai não é o céu. Porque sabe que se for o céu, mas é o céu. Então a igreja, quando encontrar com Cristo nos ares, é para participar de dois eventos nos céus: Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. Isso é no céu. Agora, eu dou uma pausa aqui, porque eu preciso fazer essa pergunta. Vocês querem saber como serão os vossos corpos no arrebatamento? É pouco sim para muita gente que fica 1 hora na frente do espelho se arrumando antes de vir para o culto. Não quer saber como vai ser o corpo de glória? Ah, melhorou. A Bíblia só dá uma pista: que o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal de imortalidade. Tudo bem. Daniel capítulo 12, o versículo 2 já começa falando da ressurreição. Daniel 12, versículo 1 fala da angústia. A mesma expressão em hebraico, tsará, da angústia de Jacó. Mas no versículo 2, o Daniel está falando sobre a ressurreição. A ressurreição dos justos para a vida eterna e dos ímpios para a condenação eterna. Detalhe, a expressão eterna para a vida eterna é olam em hebraico, eternidade. E dos ímpios, olam. Se a vida é eterna para o justo, o castigo é eterno para o ímpio. Mas olha o versículo de número 3. Parafraseando, vai dizer que os sábios e entendidos, eles irão ressuscitar. Como? Em algumas traduções, como o fulgor das estrelas. Aqui, refugirão como as estrelas. Já deu para imaginar como que é o brilho da estrela? O que Daniel está dizendo é que na ressurreição, os sábios e entendidos irão ressuscitar. E os corpos? É mais ou menos como o fulgor das estrelas. Dá para ter uma ideia da distância da estrela da Terra? Consegue clarear aqui? Ok. Agora, palavras de Jesus, Mateus 13, 43. Palavras de Jesus, abre aspas. Vou parafrasear o versículo. Os justos resplandecerão como o sol. É isso? É isso? Se os corpos serão como estrelas e como o sol, deu para ter ideia? Então eu vou contar algo aqui. Eu peguei aqui. Não sei se você pegou aí. Agora eu sei porque na Nova Jerusalém, lá não vai precisar ter sol e nem lua. Ok. Vocês querem começar aprendendo sobre tribulação ou céus? Tem alguns que gostam de tribulação, prova. Eu tenho duas opções: eu começar falando da tribulação ou começar falando sobre os céus. Tribulação ou céus? Mas depois vai apertar na tribulação. Ok. Quando a igreja subir para o arrebatamento com o corpo de glória, nós participaremos de um evento chamado Tribunal de Cristo. A palavra tribunal, no grego, e me permita, eu não quero ser cansativo com essa ideia de o grego, isso aqui não é para impressionar homens, é porque é a língua original, e ela tem uma riqueza em suas nuances.
Por exemplo, você diz, eu vou comparecer no tribunal de Cristo. Eu vou ser julgado. Entendendo a expressão tribunal no grego, você tem uma clara evidência melhor na interpretação. A palavra tribunal no grego é bema. E o que é bema? Bema nos Jogos Olímpicos, tanto em Grécia quanto em Roma, principalmente na Grécia, os vencedores, quando alcançavam a linha de chegada, eles recebiam recompensas. E quando eles iam receber recompensas, eles subiam em uma plataforma. Essa plataforma tem o nome de bema. O tribunal de Cristo é uma plataforma na eternidade onde a igreja subirá para ser recompensada. Eu vou citar 4 textos que falam sobre o tribunal de Cristo. Tem mais que falam sobre recompensas. Eu vou citar 4. Tudo bem? Você anota? Primeiro texto, Romanos 14, versos 10. O texto vai dizer assim: antes todos compareceremos no tribunal de Cristo. Todos compareceremos. Aí alguém pode perguntar, até o ímpio? Preste atenção. Para quem Paulo escreveu? Para a igreja em Roma. Então todos compareceremos, toda a igreja glorificada que subiu no arrebatamento comparecerá no tribunal de Cristo. O outro texto, só anota para a gente ganhar tempo. 2 Coríntios capítulo 5, versos 10. 2 Coríntios capítulo 5, versos 10. Esse texto também fala sobre o tribunal de Cristo. Olha lá. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou mal. O mal aí não é perda de salvação, mas algo que faz com que você perca o galardão. Implica na perda do galardão. Todos irão receber galardões? Não. Ok? Outro texto muito importante é 1 Coríntios capítulo 3. Só que aí tem todo um contexto, tá? É a partir do versos 12. Paulo vai usar uma metáfora. Olha lá. Olhem para cá. Você que anotou aí 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, coloca 2S. 12 a seguir. Paulo vai dizer que nós compareceremos no tribunal de Cristo e cada um com suas obras. Aí ele vai usar uma metáfora. Ele vai dizer, um vai aparecer com uma obra. Qual é? Ouro, prata, pedras preciosas. Outro vai aparecer com madeira. Outro, feno. Outro, palha. Tudo isso tem um significado. E essas obras passarão pelo fogo. A obra que entrar em detrimento não recebe galardão, vírgula, porém o tal será salvo. Mas aquele que, quando a sua obra passar pelo fogo, não entrar em detrimento, este receberá galardão. Então não é porque você não vai receber galardão que você vai perder a salvação. Não tem como, depois do corpo glorificado acabou. Todos nós estamos na eternidade, mas nem todos irão receber galardões. Os irmãos estão aí? Na minha conversão, eu escutei um pregador muito piedoso, uma mensagem boa. Eu chorava com qualquer mensagem, né? Novo convertido. E ele disse assim, estava indo muito bem a mensagem, até que eu fiquei apavorado. Ele disse que no tribunal de Cristo ia ter um telão. E que nesse telão ia passar lá os pecados. Eu, novo convertido, eu fiquei apavorado. Aí acabou o culto, eu procurei o pastor, falei, pastor, como que funciona esse negócio de telão? Aceitei Jesus e mesmo assim ainda vai passar tudo lá? O pastor não quis desfazer da mensagem, falou, não, Vaso, não é bem assim, mas vai ler na Bíblia e você vai... Tá bom, aí fui ler na Bíblia várias vezes, graças a Deus, irmão, não tem telão. Não, não tem cinema. Outra coisa, talvez não chegou aqui em Cuiabá, mas pro lado de São Paulo, principalmente naquelas tardes da bênção, nas vigílias, se falava muito disso. A pedrinha no galardão. Ninguém sabe como é o galardão. E aí falava que pedreou a pedrinha no galardão, ganhou pedrinha no galardão. Ninguém sabe como é, não sabe nem se tem pedrinha. Aí inventaram a pedrinha no galardão. A Bíblia diz como é o galardão? Não. Mas a Bíblia fala de coroas. De coroas. E nós podemos aqui adentrar um pouco na ideia de coroas. Eu vou citar os textos rapidamente e, se der tempo, aí eu paro e cito paulatinamente. Senão eu cito amanhã. Então eu vou correr um pouquinho. Tudo bem?
A Bíblia fala de coroas? Sim. Fala de uma coroa em 2 Timóteo capítulo 4, versos 8. Desde agora, a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versos 8, coroa da justiça. Tiago, capítulo 1, versos 12, bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando ele suporta e vence a tentação, dar-te-ei a coroa da vida. Então, 2 Timóteo 4, 8, coroa da justiça. Tiago 1, 12, coroa da vida. Tem mais coroas? Tem. 1 Pedro capítulo 5, versos 4, mas a partir do versos 1, Pedro vai dizer, eu, Pedro, presbítero. E os presbíteros que, como eu, cuidam do rebanho, não por torpe ganância, que fazem voluntariamente, não tendo domínio na herança. Versos 4, dar-te-ei a coroa de glória. 2 Timóteo 4,8, coroa da justiça. Tiago 1,12, coroa da vida. 1 Pedro capítulo 5, versos 4, coroa de glória. Tem mais textos? Tem. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25, coroa incorruptível. Ok? Tem mais? Tem mais. Apocalipse 2,10. Guarda o que tens. Não. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. E Apocalipse 3,11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ver se vocês pegaram aí? Confere. 2 Timóteo 4,8, coroa da justiça. Tiago 1,12, coroa da vida. 1 Pedro capítulo 5, versos 4, coroa de glória. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25, coroa incorruptível. Apocalipse capítulo 2, versos 10, coroa da vida. Apocalipse 3,11, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Alguém perdeu? Posso citar o último texto? Para ver se sai um glória a Deus seu aí. Apocalipse 22:12. Eis que venho cedo sem demora, e comigo está o meu galardão. Para dar para quem? Há uma promessa para nós. Pegou aí os versículos? Anotaram? Ok? Tudo bem. Bom, e aqui a gente vai para os autos conclusos dentro de alguns minutos que nós ainda temos. Quando você receber o seu galardão, alguns não vão receber. Nenhum sentimento ruim entrará no coração daqueles que não receberam. Porque depois do corpo glorificado, a nossa santificação será plena, a justiça. Ninguém vai ficar com invejinha. Ninguém vai murmurar de canto. E aí o Paulo vai dizer que Cristo é o fundamento e nós lançamos um alicerce sobre este fundamento em 1 Coríntios 3. E aí um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Só que cada um vai comparecer e trazer a sua obra. Ouro, prata, pedras preciosas. Os materiais, metaforicamente falando, das nossas obras, passarão pelo fogo. E que fogo é esse? Eu posso pensar. Supostamente, olhos como chamas de fogo. Eu conheço as tuas obras. A onisciência de Cristo irá provar a obra de cada um. Então não importa se a obra que você faz na congregação que você congrega, se estão vendo ou não. Eu conheço as tuas obras. Havia uma mulher na igreja primitiva, ela não pregava, ela não cantava, você não via a foto dela no cartaz. No culto a gente nem via ela. O nome dela é Dorcas. A Dorcas ficou enferma. Detalhe. Quando o pregador famoso fica enfermo, tem gente que faz campanha de 30 dias. Só que a Dorcas dentro da congregação ficou enferma. Não sei se alguém foi visitar ela na congregação em Jope, mas o texto diz que ela morre. Colocaram o corpo de Dorcas, pasme, no cenáculo. Aonde? Cenáculo é lugar de 120 orar, ter tudo em comum. Jesus cantar um hino.
servir a ceia, lavar pés dos discípulos, adorar. Fizeram do cenáculo um funeral. É triste quando aquele cantinho que a gente orava e era um cenáculo, a gente abandona e ele vira um funeral. Deus está falando com pessoas aqui. Como Dorcas não pode morrer na igreja? Porque ela confeccionava vestido para as irmãs. Dorcas é o tipo de crente que nem prega, nem canta, mas auxilia a obra em tudo. O que o pastor precisar, Dorcas fala, estou aqui. Não briga por microfone, não precisa de oportunidade, mas está na congregação fazendo o que ninguém faz. Não são vistas, mas estão fazendo. Como elas não podem morrer na igreja, Pedro está na itinerância, pregando em Lida. Não tinha WhatsApp, nem e-mail, não sei como avisaram ele. Volta para Jope. Quando ele voltou, disseram, ela está lá no cenáculo e Dorcas não pode morrer. O Pedro aprendeu isso na casa de Jairo com Jesus. Ele entrou lá, colocou todo mundo para fora. E ele entrou lá dentro. Aquele cenáculo que nós fizemos dele um funeral, Pedro dobrou os joelhos. Quando nós voltamos a orar naquele lugar que nós deixamos de orar e virou um funeral, Deus fez trazer vida lá. Dorcas ressuscitou e se colocou de pé. As irmãs, quando viram Dorcas, um avivamento em Jope. Que Deus ressuscite Dorcas. Pessoas dispostas a fazer pela congregação. Nada em troca. Até porque a terra não tem recursos para quitar essa dívida. E aqui eu lhe dou um exemplo. O texto que eu vou citar, o tema central dele é o amor ao próximo. Lucas 10. Para que ninguém depois da minha fala diga, forçou o texto, essas coisinhas de hoje em dia. O texto, então, já estou dizendo, a exegese no texto é amor ao próximo. Tudo bem? Porque hoje a gente precisa pregar assim, né? Tudo bem, amor ao próximo. Mas eu vou pegar lições do texto e vou aplicar em nós agora. O rapaz está machucado, o levita e o sacerdote passou de largo. Aí tu conhece a história, não preciso me desgastar. O que o bom samaritano fez? Ele parou. Pegou aquele homem machucado, que ninguém quis cuidar, colocou na cavalgadura e tratou ele. Levou na estalagem e disse para o hospedeiro, cuide dele, estou te dando 2 moedas, se você gastar mais, quando eu voltar eu te pago. Não sei se você entendeu, mas eu vou ser mais claro. O bom samaritano é Cristo na história. Ele cuida daqueles que ninguém quis cuidar. E aí ele trouxe na estalagem e está falando para nós, igreja, cuide do que é meu. Estou te dando 2 moedas. Se você gastar mais, não vai reivindicar na convenção. Se você gastar mais, não vai reivindicar no líder do departamento da congregação. Se você gastar mais, não vai reivindicar do pastor. Estou te dando 2 moedas. É claro que você vai gastar mais. Gasolina, saúde, tempo. Mas ele não está dizendo para você receber daqui. Ele disse, quando eu voltar eu te pago. O que eu estou dizendo, a eternidade não vai ficar devendo nada para ninguém. Aí vocês melhorou agora que terminou. Amanhã nós vamos falar sobre bodas do Cordeiro, tribulação, segunda vinda, né? Batalha do Armagedon. Antes do milênio, julgamento das nações e milênio. Acredito que dá para a gente concluir esse pensamento. Deus me facultou a oportunidade de escrever essas 2 obras. O 3º livro eu acho que sai até dezembro. Esse livro tem quase 400 páginas. É Escatologia Bíblica, uma visão apologética histórica e manual. Neste livro, eu falo exatamente sobre o destino da alma dos ímpios, destino da alma dos justos, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Falo sobre o período tribulacional, personagens do Apocalipse, besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, antiga serpente e dragão, mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, os 144 mil. Falo também sobre as 2 testemunhas, os selos, cavalo branco, cavalo vermelho, preto, cavalo amarelo. Falo também, existe salvação dentro do período tribulacional, o Espírito estará na terra. Falo sobre batalha do Armagedon, falo sobre segunda vinda de Cristo, milênio, Gog e Magog, juízo final, novo céus e nova terra, e claro, a nova Jerusalém que desce ataviada. Se você quer saber tudo isso e muito mais um pouco, você pode adquirir esse livro ali comigo. Esse livro ele é mais novo do que o de Escatologia Bíblica, é a Casa do Descalçado. De onde eu tirei esse tema, né? A casa do descalçado. Deuteronômio 25, versos 10.
quando alguém precisava ser redimido. Mas eu coloco dentro deste livro uma tipologia. Como? Elimeleque é o tipo do Adão que perdeu a terra. O poceiro que é Satanás tomou conta. Se me adorar, eu te darei os reinos. Não foi isso que ele disse? O que Jesus disse? O príncipe deste mundo. O que João disse? O mundo jaz no maligno. O que Paulo disse? O Deus desse século. Logo, quando Elimeleque perdeu a terra, o poceiro que é Satanás tomou conta. Só que em Levítico 26 vai dizer que o poceiro não pode tomar conta da terra perpetuamente. Por quê? A terra é do Senhor. E o Elimeleque tem um parente remidor. Quem é? Boaz. E quem é o Boaz? É Cristo. E quem é Ruth? A igreja. E o que Noemi disse para Ruth? Vai lá na eira, tira as sandálias dele. Quando ela tirou, o Boaz falou, eu não posso redimir. Porque ele tinha um irmão mais velho que era o fulano. Aí o fulano disse, eu não posso redimir para que não dane a minha herdade. Quem é o irmão mais velho? O irmão mais velho é Deus. Ele já tem uma esposa. Quem é? Gomer. E Boaz? Então eu vou redimir a igreja. Só que por que o poceiro não saiu da terra? Porque é igual movimento sem terra. Tomou posse e não quer sair. E o que deveria ser feito então naquele tempo? O Boaz deveria ir no juiz da cidade, pegar a escritura e dizer, eu redimi, eu tenho direito, eu sou parente remidor. Aí o juiz falaria, então reúna o exército da cidade e tira ele de lá. Por isso que João está chorando. Porque tem uma escritura que ninguém pode abrir. Só o parente remidor do primeiro Adão. Quem é? O segundo Adão. Mas como ele é perfeito, então tem alguém digno. Quem? Cristo, está entrando lá. Ele pega a escritura, por isso que ele vai abrir os selos. Vai punir a terra, para que depois venha o exército e Satanás, o poceiro, será amarrado por 1000 anos. E a terra será devolvida no milênio. Vocês estão aí? Tem outros livros lá também, se você quiser adquirir, eu estarei lá te atendendo. Deus abençoe. Pastor, muito obrigado pela confiança.